Bom, vamos lá aplicar então este conhecimento, esse conteúdo bacana aí que nós acabamos de ver, a alguns exercícios aqui de concurso público, beleza? Começando por um bem facinho, óbvio, né? O que nós observamos aqui nessas lacunas, né? Que ele vai pedir do quadrinho. Qual a ocorrência? Perguntam, né? Então começamos aqui, né? Roubo. Aí, veja só, aparece uma primeira lacuna com o conteúdo que não é referente ao uso de pronome, tá? É demonstrativa, é colocação pronominal, nós, obviamente, veremos isso numa outra aula. Mas, já de antemão, você deve ouvir o que o professor tem a dizer, que é não comece frase com pronome átono, beleza? Então, me roubaram, já tá fora. Aqui eu tenho de colocar, né, no início aqui da frase, né, um roubaram-me, beleza? Roubaram-me. Então é isso. Professor, tá, agora vamos para o demonstrativo. Coroa? Sim, a coroa de rei da autoestima. Aí temos a opção desse tamanho, daquele tamanho ou deste tamanho. Ora, não é o personagem que fala, certo? Veja, ele está gesticulando, ele está falando do tamanho, não é? Então o objeto está próximo a ele, né? Não, professor, não estou vendo o objeto, mas ele está falando da coroa, usando as próprias mãos dele, certo? Então eu vou dizer deste tamanho, né? Por que eu vou usar deste? Porque ele está se referindo a um objeto como se estivesse com ele. Portanto, a alternativa correta, letra E, de EPC Concursos. Beleza? Então, é isto. Maravilha? Então, aplicação aí dos pronomes demonstrativos. Próximo exercício, tá? Olha lá, outro exercício da VUNESP aqui, mais uma lacuna, né? Mais lacunas, em que vamos usar aqui pronome demonstrativo. E é fundamental que você entenda o contexto. Olha lá, o homem fala de objetos que estão próximos a ele. Então eu vou dizer estes potes, esses potes ou aqueles potes, né? Ó, na primeira lacuna aqui. Então ele está se referindo a potes que estão próximos a ele, então ele deve usar estes potes. Ora, se eu vou usar estes, olha só, eu já fiquei apenas em duas alternativas, ou seja, apenas A ou C. Notem como um conhecimento tão básico quanto este é importantíssimo para você resolver uma questão de concurso, beleza? Então, olha lá, estes potes de manteiga de amendoim, certo? E o que eu tenho aí? Eu tenho, né? Devem haver ou, né? Deve haver. Você conhece um pouquinho de concordância? Se você conhece um pouquinho de concordância, você vai se lembrar, então, de que o verbo haver é um verbo que, no sentido de existir, ele não pode ser usado no plural. E, portanto, o seu auxiliar também permanece no singular. Deve haver 3. Professor, matei. Professor, e se eu não soubesse? Vamos precisar de concordância lá na terceira lacuna, porque elas têm, conhece o verbo ter? Verbo ter no singular é sem acento, mas no plural, quando a frase vem no plural, ele é com acento. Então dava para matar a questão por aqui também, letra C de 100%, né, correta. Belezinha? Tranquila? Ó, então é este tipo de exercício aqui que cai no seu concurso. Vamos pegar uma da FCC agora? Fizemos o Unesp, vamos fazer algumas da FCC, Fundação Carlos Chagas. Ora, muito interessante essa questão aqui, que caiu no TRT, né, de São Paulo, nível superior, tá? Olha que questão chique.
tratando do estado de solidão ou de necessidade de convívio, Sêneca vê no estado de solidão, importante, vou até mudar a cor aqui, tá? Ó, estado de solidão já tinha aparecido na frase, então aparece de novo, beleza? Uma contrapartida da necessidade de convívio. Notem que necessidade de convívio também já apareceu no texto. Também já apareceu no texto, ok? Só que ela aparece, né, em segundo lugar, enquanto que, né, estado de solidão apareceu primeiro, certo? Vamos lá. Assim como vê na necessidade de convívio, então apareceu aqui, né? Necessidade de convívio, mais uma vez, certo? Mais uma vez aí apareceu necessidade de convívio. E depois, uma abertura para encontrar satisfação no estado de solidão. Mais uma vez, estado de solidão. Evitam-se as viciosas repetições do texto acima, substituindo os elementos grifados. Muito importante o comando, na ordem dada. Agora, vamos lá. Só para você entender, tá? Quem que apareceu primeiro? Estado de solidão. Quem que apareceu em segundo? Necessidade de convívio. Estado de solidão é o mais distante, não é? Ó, estado de solidão é o primeiro, é o mais distante. Importante, hein? Ó, o mais distante vai ser retomado por qual pronome? Né? Eu tenho de pensar no distante. Então, eu tenho de pensar um aquele, eu tenho que pensar aquele. É o único que tem, meu querido, tá? Então, tratando do estado de solidão ou da necessidade de convívio, Sêneca vê naquele uma contrapartida de quem? Do segundo. Quem que é o segundo? O segundo elemento é o mais próximo, não é? Ó, ele está mais próximo, então eu vou usar o quê? Desta, não é? Lembra? Quando você tem x e y, o x, y, o y, que é o mais próximo, é retomado por este, esta, isto, e o mais distante, aquele, aquela, aquilo. Matei, professor. Matei, deitei no exercício. Aí vamos lá, eu não quero de novo retomar o mais próximo, né? Porque necessidade de convívio é de novo mais próximo, nesta. E depois, quando ele vai colocar estado de solidão, que é o mais distante, de novo, é o mais distante, então eu vou usar naquele. Qual a alternativa que eu vou marcar então? Letra A. Era um exercício que você jamais poderia errar num concurso tão concorrido quanto do TRT. Beleza? Fácil, né? Muito tranquilo. Quer ver, ó, caiu um na VUNESP 2021 aí, no Tribunal, né, de Justiça, muito semelhante. Vejamos, assinar a alternativa, só que aí ele dá o comando, com os pronomes demonstrativos que retomam expressões destacadas, dando sequência à paisagem. O deserto de Negev, em Israel, vê crescer sobre seu solo abrasador, né, um complexo industrial. Presta atenção. Complexo industrial é o primeiro elemento que põe o território em disputa com a cidade chinesa de Shenzhen. Cidade chinesa, segundo elemento. Pelo posto de maior polo de inovação do mundo. Aí, presta atenção, se eu quero retomar o mais próximo é a cidade, não é isso? Eu vou usar essa? Não. Eu vou usar aquela? Não. Eu vou usar esta? Sim. Eu vou usar essa? Não. Não vou usar essa, beleza? Eu vou usar esta. Então, essa se destaca mundialmente, certo? Então, eu estou fazendo uma referência, né, à cidade chinesa. E aí,
O mais distante, o que eu tenho de usar para o mais distante? Aquele ou este? Eu vou usar aquele se desenvolve. Quem que é o aquele? O aquele faz referência ao complexo, né, industrial. Percebeu? Então eu uso esta se destaca mundialmente, aquele se desenvolve a cada dia. Qual alternativa eu vou marcar? C de certo. Nossa, professor. Bom, depois da explicação, exercício para reforçar é o ideal, né? Eu faço sempre aqui no curso essa parte teórica e depois muitos exercícios para você, obviamente, aplicar este conhecimento. Então, indo aqui para mais uma questãozinha, né? Questãozinha extremamente atual aí de VUNESP 2022. Temos aí um texto, né? Vamos fazer uma leitura rápida do texto. Investimento em educação na primeira infância como estratégia anticrime. James Heckman já era vencedor do Nobel de Economia quando começou a se dedicar ao assunto pelo qual passaria a ser realmente conhecido. A primeira infância, de 0 a 5 anos de idade, sua relação com a desigualdade social e o potencial que há nessa fase da vida para mudanças que possam tirar pessoas da pobreza. Em grande parte, por causa de seus estudos, o assunto tem ganhado mais atenção nos últimos anos. Heckman concluiu que investimento na primeira infância é uma estratégia eficaz para o crescimento econômico. Ele calcula que o retorno financeiro para cada dólar gasto é dos mais altos. Isso ocorre porque na etapa entre o crescimento e entre o nascimento e os 5 anos de idade, o cérebro se desenvolve rapidamente e é mais maleável. Assim, é mais fácil incentivar habilidades cognitivas e de personalidade, atenção, motivação, autocontrole, sociabilidade, necessárias para o sucesso na escola, saúde, carreira e na vida. Bom, vem a pergunta óbvia, né, que você já percebeu. O vocábulo isso, né, isso é um elemento de retomada. Lembre-se que o S, né, é uma letrinha que indica, né, para que você retome. Em destaque, no terceiro parágrafo, já está destacado aqui, certo? Refere-se à seguinte informação do texto. Ora, precisa ser uma informação anterior, tá? Precisa ser uma informação anterior. Na etapa entre o nascimento e os 5 anos de idade, o cérebro se desenvolve rapidamente e é mais maleável. Cara, olha isso aqui. Essa informação, tá? Que ele colocou na alternativa A, certo? Ó, a alternativa A é uma informação que veio depois. Sem chance, cara. Sem chance. Em grande parte, por causa dos seus estudos, o assunto tem ganhado mais atenção. Então, agora eu vou perceber, né? Que nós temos aqui, ó, em grande parte, né? Por causa dos seus estudos, o assunto tem ganhado mais atenção nos últimos anos. É uma informação que está antes. James Heckman já era vencedor do Nobel, tá lá em cima, no começo, ó, tá? Beleza? Heckman concluiu que investimento, aonde que tá isso? Tá aqui, ó. Na primeira infância é uma estratégia eficaz para o crescimento econômico e é mais fácil incentivar habilidades cognitivas de personalidade necessárias para o sucesso. Então, olha que dica boba que o professor Heron está te dando, tá? Se você observar os trechos que ele colocou nas alternativas, duas alternativas, a A e a E, são elementos que estão depois do isso. Não pode, cara. O isso é um pronome de retomada, então são informações que precisam vir antes, tá? São informações que precisam vir antes, ponto básico. Agora, o que é mais importante? Isso ocorre porque o que ocorre, né? Que o vamos lá, que ele já era vencedor do Nobel de Economia quando começou a se dedicar? Não, não é essa a informação que importa, não é? Quando eu penso na sequência de informações, ó,
Isso ocorre porque na etapa entre o nascimento e os 5 anos de idade, que informação anterior que tem sentido com essa parte aqui? É a de que ele era o vencedor Nobel? Não. Em grande parte, por causa dos seus estudos, o assunto tem ganhado mais atenção nos últimos anos? Não. Essa relação de que na etapa entre o crescimento e os 5 anos de idade é o que ele concluiu, né, meu querido? Ele concluiu que investimento na primeira infância é uma estratégia eficaz para o crescimento econômico. Portanto, a alternativa correta é a letra D, né? Essa conclusão dele tem a ver com a etapa entre o nascimento e os 5 anos de idade. É isso que você vai precisar perceber dentro do texto, que o investimento nessa primeira infância é uma estratégia eficaz para o crescimento econômico, beleza? Então, vejam, dica importante. Primeiro, destaca o que vem antes e o que vem depois nas alternativas. Depois, busque a informação que casa em termos de sentido, em termos de coerência com o que ele coloca aí na sequência do isso. Fechou? Entendeu? Bacana, né? Vamos lá, de novo. Olha só. Quando eu coloco aqui, ó, fake news na mira. Vamos lá. Controversa. A expressão fake news é amplamente usada. Mas se não é fácil definir o que é fake news, imagine combatê-la de forma eficiente. Esse nome tem sido recorrentemente atribuído a postagens que desagradam, erros em matérias, títulos descalibrados e até a colunas de opinião, embora não o sejam. Fake news são conteúdo falso. É uma mentira com aparência de verdade, que mimetiza, que imita a forma da notícia. Para isso, olha só, vamos destacar aqui então, né? Para isso, lança mão da linguagem jornalística e busca popularidade nas redes sociais. Ora, para isso, lança mão da linguagem jornalística e busca popularidade nas redes sociais. O termo isso refere-se à disseminação do uso de fake news, dificuldade em se definir o que de fato é fake news, forma eficiente como as notícias falsas são combatidas, urgência pela coibição de erros em matérias jornalísticas, ação de disfarçar as fake news de notícias verdadeiras. Ora, cuidado. Aqui já não é uma questão simplesmente de ir buscar ali no texto. Por quê? Porque diferente da questão anterior que ele buscou partes do texto, aqui ele colocou, né, com as palavras o que ele quer. Então, para isso, lança mão de linguagem jornalística. Lançar mão de linguagem jornalística e busca popularidade nas redes sociais tem a ver com a disseminação do uso da expressão fake news? Não, não tem a ver com a disseminação do uso, não é isso que nós queremos. Dificuldade de se definir o que é fake news? Você poderia ficar em dúvida nessa. Forma eficiente como as notícias falsas são combatidas? Não. As notícias falsas, embora combatidas, o texto não trata disso. Urgência pela coibição de erros em matérias jornalísticas? Não. O texto não trata, né, dessa urgência dos erros jornalísticos. Ação de disfarçar as fake news de notícias verdadeiras? Então, olha só. Ou vamos de B, ou você pode ter ficado entre B ou E. Não é? Essas são as duas que eu permito que você ficaria em dúvida. Agora, vem comigo. Volta ali no texto. Antes do para isso, tem lá a definição de que fake news são conteúdo falso. Mas o mais importante vem agora. Destaca isso aqui, ó. Destaca isso aqui. É uma mentira com a aparência de verdade, né? Que mimetiza a forma da notícia. Então, é uma mentira com aparência de verdade. Então, para isso, lança mão de uma linguagem jornalística. Ou seja, ela parece uma notícia, mas ela não é uma notícia.
Então ela é uma mentira com aparência de verdade. Mentira com aparência de verdade, né? É o que caracteriza a fake news. Então, é a ação de disfarçar, beleza? É a ação de disfarçar as fake news de notícia verdadeira, letra E. Belezinha? Tranquilo? Gostou? Fácil demais, não é? Vamos para a próxima? Rapidinho, ó. O pronome este na expressão de acordo com este texto, tá? Que inicia o segundo parágrafo, inicia. Então, o este está no início. Remete à ideia contida no parágrafo anterior? Não, né? É só lembrar que o T vai para frente. Então, ele não pode, vejam só, o este não pode ser um pronome de retomada, certo? Eu não posso falar que ele retoma. Então, isso está errado. Já de cara, nem preciso do texto. Na próxima questãozinha, para nós finalizarmos aqui, né? Igualmente, sabes que a maior fonte de trabalhos científicos da contemporaneidade são as instituições e os pesquisadores norte-americanos. Isso fez do inglês a língua científica internacional. No primeiro período do terceiro parágrafo, obviamente que aqui eu só selecionei um fragmento, tá? O pronome isso retoma a ideia veiculada pelo trecho. Então, isso fez do inglês. O que é o isso aí, né? Que a maior fonte de trabalhos científicos da contemporaneidade são as instituições e os pesquisadores norte-americanos. Então, retomado. Igualmente, sabe-se que a maior fonte de trabalhos científicos da contemporaneidade... exato. Isso daqui, né? Isso, exatamente isso que ele colocou aqui anteriormente, é que fez do inglês a linguagem, né? A língua oficial. Portanto, está corretíssimo. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Foi conversar com a empregada, antiga sacerdotisa. Elas se conheciam, as duas descalças, de pé na cozinha, a fumaça do fogão. Perdera a fé, mas à beira da graça procurava na empregada apenas o que esta já perdera, não o que ganhara. O vocábulo esta refere-se a quem? Então, vamos lá. Nós temos aí, né, o elemento mais próximo, que é a empregada, né? Então, olha só, foi conversar com a empregada, porque eu tenho dois elementos. Eu tenho a empregada e a sacerdotisa, não é? As duas descalças, tal. Procurava na empregada apenas o que esta já perdera, não o que ganhara. Então, obviamente que o esta está se referindo à empregada. Beleza? Olha que fácil. Letra A, muito tranquilo aí, né? Uma questõezinhas aí, CESP-UNB, extremamente recentes, de concursos importantes. Beleza? Ó, espero que você tenha entendido esse conteúdo, né? Que você possa ter gostado e mais importante de tudo, estudo de português é um estudo contínuo. Chegamos ao fim aqui da nossa primeira aula do curso extensivo, tá? Eu espero que todas as outras aulas sejam mais produtivas ainda do que esta que nós encerramos, beleza? Neste momento aqui, né, nós encerramos uma aula importante para o seu concurso, né? Eu te aguardo aí nas próximas com colocação pronominal, com verbos, concordância. Nossa, tem conteúdo pra caramba aí pela frente, beleza? Para não falar outra palavra. Valeu, obrigado, beijos, tchau!